Bom dia, boa noite, né? Uma boa madrugada. Mas na realidade hoje pela manhã vamos falar um pouco sobre qual é a nossa glória, qual é a sua glória. O apóstolo Paulo, na sua ministração, onde ele nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele nos fala a respeito de como foi, né, a sua palavra, a sua ministração e o que ele veio trazer. Na verdade, Paulo não veio trazer palavras de autoajuda, não veio trazer um conceito melhor na chamada filosofia grega daquela época e nem para os dias de hoje. Paulo, ele veio trazer a palavra do evangelho, ele veio trazer a palavra da salvação, da libertação e da transformação pelo poder do evangelho, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito. E Paulo, ele nos diz como devemos agir, né? Quando ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, ou seja, sublimidade de palavras, palavras sublimes, palavras bonitas, palavras que despertavam, né, o interesse da pessoa, né? Oh, que homem que fala e que ministra bem. Ele não foi com esse tipo de interesse, com esse tipo de intenção, ao contrário, Paulo, ele foi nos levar e veio nos trazer a palavra de salvação. Ele foi levar ao povo de Israel a palavra de salvação, foi levar aos judeus a palavra de salvação, foi levar também aos gentios, os estrangeiros, né? Através da sua ministração, ele foi levar o poder do evangelho para a salvação. E ele continua nos dizendo que quando ele foi ter com o povo e quando ele foi levar o evangelho, ele não foi com palavras persuasivas, como de sabedoria humana, mas sim o poder do evangelho através da palavra. Então ele mostra-nos que nós não temos que levar palavras bonitas, de conhecimentos intelectuais, de conhecimentos até mesmo muitas vezes científicos, ou usar de grande retórica para poder levar o evangelho. Devemos levar uma palavra simples, mas uma palavra que tem dentro dela o poder da regeneração, do novo nascimento. E essa palavra que Paulo nos traz é uma palavra que foi revelada por Deus através da vida de Paulo. Homem pelo qual, né, ele antes era um perseguidor da igreja, mas depois ele se tornou perseguido, né, por causa do poder do evangelho. E Paulo, ele continua nos falando aqui, dando esse esclarecimento, né, o caráter da sua pregação, é o caráter de Paulo e é o caráter que nós cristãos, que nos denominamos cristãos, nós temos que ter, né? O caráter de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele fala o caráter da sua pregação, o caráter da ministração que ele levou ao povo. E nos chama a atenção a que tenhamos esse mesmo caráter, essa mesma potência da palavra. Quando ele nos diz o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele não quis saber, ele não levou nada para o povo saber que não fosse Jesus Cristo crucificado. Ele falou da crucificação, ele falou-se da ressurreição do Senhor Jesus. Ele levou Cristo àquele povo. E hoje, muitas vezes, nós temos que pautar a nossa vida em levar Cristo crucificado às pessoas, Cristo também ressuscitado para as pessoas, o poder do evangelho para a salvação. Ele fala que ele não levou palavras persuasivas como palavras de conhecimento humano, com sabedoria humana, nem conhecimentos de príncipes desse mundo, mas sim o poder do evangelho
para a salvação. Que nós possamos entender esse princípio ético, esse princípio também do poder do Espírito através do homem, quando o homem se curva de fato diante da presença de Deus, porque através do caráter da nossa pregação, através do caráter que nós levamos o Evangelho, é que nós vamos transformar a nação, é que nós vamos transformar as pessoas pelo poder do Evangelho. E Paulo ele continua a nos falar uma coisa interessante, que ele diz que as minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em demonstração do Espírito, algo que não é conhecido pelo homem, algo que não vem da sabedoria, do conhecimento intelectual do homem, mas sim através da transformação do Evangelho, do poder do Espírito, né? E também pelo poder de Deus. Então ele fala sobre isso, né? O poder desta palavra, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, o poder da palavra, a fé das pessoas não podem se apoiar em conhecimento humano, em palavras humanas, em conceitos filosóficos, em palavras de autoajuda. Muitas vezes pessoas que falam bonito, pessoas que têm uma grande retórica, mas se apoiam em bases naturais, em conceitos filosóficos, em conceitos muitas vezes acadêmicos e não no poder do Evangelho. E Paulo ele então nos fala que tudo isso, né? Todavia falamos sabedoria entre as pessoas entendidas, né? Entre pessoas perfeitas, entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, mas a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito, a sabedoria reveladora da vida do homem. E por isso que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque são realizadas espiritualmente. Então, quando Paulo ele fala isso aqui, então ele está mostrando que não foi com sabedoria humana, não foi com ciência de conhecimento, não foi através de prática de filosofia, lendo livros, não foi em questão teológica que Paulo levou o poder do Evangelho, mas no poder do Espírito, na revelação de Deus. Então, quando ele fala sobre isto, então ele também expressa dentro desse mesmo contexto do capítulo 2, quando ele fala que Deus nos concede o poder e a revelação da palavra para que possa se manifestar em nós a glória do Evangelho. Então, qual é a sua glória? Qual é a minha glória? A minha glória, a sua glória é ensinar a verdade, ensinar os princípios éticos, morais e espirituais do Evangelho no poder do Evangelho. Então, a nossa glória é ensinar os nossos princípios, o nosso conceito cristão, a orientação, a admoestação e ensinar as pessoas a conhecer e se curvar diante do Cristo crucificado, diante do Cristo ressuscitado, o poder do Evangelho para a salvação. Que Deus possa nos abençoar, abençoar a sua vida, abençoar a nossa alma e que sejamos cheios do Espírito. Busquemos isso na nossa vida e seremos edificados, seremos transformados pelo poder da palavra. Lembre-se, o caráter da pregação de Paulo deve ser o mesmo caráter da nossa pregação. A glória que estava sobre Paulo tem que estar sobre nós. E a glória que estava sobre Paulo não era simplesmente ou algo espetacular de entrar no céu. A glória que cobria e que estava sobre Paulo era a glória de ensinar, de orientar, de instruir. Então esta foi a glória de Paulo aqui, quando vivendo sobre a face da terra. E quanto aqui, a nossa glória tem que ser ensinar os nossos costumes cristãos, o costume bíblico, a cultura bíblica, o ensinamento de Deus e a orientação que o Espírito deve nos dar para que possamos sermos edificados e edificar a muitos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça e que sejamos edificados com esta palavra, hoje, amanhã
e sempre. Uma paz no seu coração. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e medite 1 Coríntios capítulo 2 sobre o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Ele pregou a igreja que estava em Corinto e esta palavra hoje ela serve para nós. O evangelho é o poder de Deus para a libertação e salvação de todo aquele que crer. Deus em Cristo te abençoe, me abençoe. Um abraço no coração e no amor de Cristo para você, meu amigo, minha amiga, que puder assistir esse vídeo. E se você assistir, você gostando, você pode compartilhar com alguém que possa estar precisando de uma palavra dentro desse mesmo conceito, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus também é saúde para o nosso corpo e vida para o nosso espírito. Que Deus te abençoe e reflita qual é a sua glória. Deus abençoe você hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém.